Olá pessoal, vamos continuando nosso curso, dar início à aula 3, que trata dos corpos. Mais especificamente, o que a gente está tentando fazer aqui é, chegar ao corpo dos números reais, né? Que é onde a gente vai trabalhar, e é aqui a nossa parte de álgebra mais abstrata vai terminar aqui, né? Obtendo essa estrutura onde a gente vai poder fazer o nosso curso de cálculo, ok? Então, nas aulas passadas vocês viram inicialmente o que era um grupo, depois viram o que era um anel, viram que vocês já fizeram muitas coisas ao longo da vida escolar de vocês nesses conjuntos, nos grupos, nos anéis, nessas estruturas. E, bom, agora a gente vai, dando continuidade, a falar do corpo, na verdade. O corpo. Então, veremos aqui nessa aula de hoje o que são os corpos. Tá? Então vamos lá, vamos para a definição. Um corpo é um conjunto não vazio, que eu vou chamar de R já, caminhando para o que a gente quer, munido de duas operações, que a gente vai chamar de soma e produto, e representar por cruzinha e ponto, as quais devem satisfazer as seguintes propriedades. Então, esse conjunto com essas duas operações deve ter as seguintes propriedades. Primeiro, que esse conjunto R com essas duas operações é um domínio de integridade. O que quer dizer isso, gente? Ser um domínio de integridade? É aquilo que a gente viu na aula passada. Quer dizer que valem aqui, nesse conjunto, todas aquelas propriedades que a gente viu lá. Tá? E conforme a gente tinha visto lá na aula passada, faltava uma propriedade que tinha a soma, mas que não tinha no produto, né? Vocês lembram lá, eu comentei com vocês que tinha uma propriedade que a soma tinha e que o produto não tinha. Vocês lembram qual era? Pois é, era a existência do simétrico, que neste caso, para o produto, né, para a multiplicação aqui, nós diremos que é a existência do inverso, né? Então, além de ser um domínio de integridade, deve valer a seguinte propriedade, que para qualquer A pertencente a R, A diferente de zero, deve existir o seu inverso. Então, para os caras não nulos, existe o inverso que eu vou representar por A na menos 1. Ó. Ou 1 sobre A, tanto faz, qualquer um dos dois. Tá? Isso é um elemento, gente. A na menos 1 é um elemento. Eu estou chamando A na menos 1 como o inverso. E o que tem que acontecer com esse cara? Quando eu fizer o produto de A pelo seu inverso A na menos 1, isso nós vamos usar uma notação que é A sobre A na menos 1, essa notação que está aqui, A sobre A. E isso tem que dar 1. Então, veja, gente, não posso dividir por zero, por quê? Não posso dividir por zero, porque quando eu crio a estrutura corpo, eu crio uma propriedade exclusiva para a questão do inverso. E eu digo que aqueles caras que não são nulos, ou seja, que não é o zero, têm inverso. Estou dizendo que você vai achar, pega um cara lá, você vai achar alguém de tal forma que quando você fizer esse cara vezes 1 sobre ele, que vai ser o seu inverso, que vai existir, vai te dar unidade. Por exemplo, gente, qual seria o inverso de 3 meios? Ora, o inverso de 3 meios é alguém que eu multiplico por 3 meios, aqui vai estar o inverso, e isso vai ter que dar 1. Então, quem é o inverso de 3 meios? A gente denota assim, 1 sobre 3 meios, com essa notação que está aqui, ó. 1 sobre o cara. E isso aqui é igual, a gente vai ver mais tarde, que vamos provar isso, 2 terços, né? Portanto, o inverso é 2 terços. E um número pelo seu inverso dá a unidade, tá, gente? A gente acabou de perceber que vamos poder fazer a simplificação cruzada aqui, né? Tá? Tudo bem. Eu ainda vou falar muito sobre essas continhas aí, vamos falar com detalhes o que vocês podem fazer, como vocês podem manipular essas coisas, tá? Então, um pouquinho de paciência, a gente vai chegar lá. Mas, no corpo, sempre existe simétrico para soma e inverso para os caras não nulos no produto, tá bom? Agora, em termos de propriedades, né? Propriedades que a gente já viu. O que quer dizer isso, né? Então,
que quer dizer ser grupo, ser corpo? Então tá aqui, gente. Vamos lá, uma por uma. Primeiro, você toma A, B e C pertencente aos reais, ou seja, números reais desse conjunto que vocês sabem que são os números racionais e os irracionais juntos, né? Então, em relação à adição, tem que valer o seguinte, olha, em relação à adição, tem que valer que a associatividade é válida, quer dizer, soma primeiro B com C, depois soma com A, tem que ser a mesma coisa que somar A com B e depois somar com C. Vale a associatividade, tem que valer, né? Depois, tem que valer a comutatividade, quer dizer, A vezes B é a mesma coisa que B vezes A, também tem que valer. O elemento neutro, então, tem que existir um cara dentro do conjunto, o elemento neutro é para soma, tem que existir um cara no conjunto, que qualquer que seja o A que você pegue no conjunto, quando você somar com esse cara, vai dar o próprio elemento A. Nesse caso, a gente vai chamar esse cara de zero, né? Zero é o neutro. Isso tudo para soma. E elemento simétrico. O elemento simétrico é o seguinte, quando você pegar um A dentro do conjunto dos reais, vai existir um menos A dentro desse conjunto, de forma que quando você somar o A com o menos A, vai dar zero, né? Isso aqui fica A menos A igual a zero, né? Tá bom? Deixa eu fazer um joguinho de sinal aqui. Então, essas quatro propriedades faz da soma um grupo abeliano. Portanto, no corpo a soma é grupo abeliano. Agora, vamos para a multiplicação. A multiplicação precisa ser associativa. Vejam só, é a mesma ideia que eu usei lá em cima, só que aqui é a outra operação que tem que ser associativa. Olha só, faz primeiro a multiplicação de B vezes C e depois faz com A. Ou faz a multiplicação de A vezes B e depois faz com C. Tem que dar a mesma coisa dos dois lados. Ou seja, tem que ser associativo, não pode dar errado. Comutatividade. A vezes B deve ser igual a B vezes A. Também tem que valer a comutatividade na multiplicação. Além disso, existe um elemento que a gente chama de elemento unidade, que é o 1 aqui, né? Esse elemento unidade, que tem que estar dentro do conjunto, no caso tem que estar dentro dos reais, e tá, a gente sabe que ele está lá. Ele é tal que quando você faz A vezes esse 1, te dá o próprio A. Ou seja, é um cara que não faz nada na multiplicação, entre aspas, aí não faz nada, né? Multiplica por ele e dá o próprio A. E além disso, coisa que a gente não tinha no anel, e agora nem no domínio, e agora a gente tem, que está aqui, ó, o elemento inverso, isso aqui que surge de novo. Ó. O corpo, ele pede elemento inverso, já o anel não. Então, elemento inverso para multiplicação. O que quer dizer? Que para cada A que você pegar no conjunto R, A não nulo, isso aqui é fundamental, né? A não nulo, deve existir um elemento que eu vou chamar de inverso, vou representar por A na menos 1, dado A, o inverso é o A na menos 1, de tal forma que quando você fizer A vezes A na menos 1, equivale a fazer A vezes 1 sobre A, que é na verdade A sobre A, né? E vai dar 1 essa divisão, ou multiplicação no caso. Então, isso faz da multiplicação um grupo. Então, é grupo na adição, grupo abeliano na adição, é grupo abeliano na multiplicação. A exceção do zero aí que não tem inverso, né? Isso eu não me lembro. Tem que tomar um certo cuidado só nesse caso, porque o grupo, o neutro, tem inverso, né? No nosso caso aqui, o nosso neutro, que seria a unidade zero, não tem inverso. Então é quase um grupo abeliano, né? Temos um probleminha no zero. Propriedades de compatibilidade. O que é essa propriedade de compatibilidade, gente? É a propriedade que diz como uma operação está se relacionando com a outra. E aqui está a forma que elas vão se relacionar. Se você pegar um A e multiplicar por B vezes C, você distribui essa operação dentro do parênteses, vira AB vezes AC. Como é comutativo, gente já sabe que é comutativo aqui, ó, você pode virar isso aqui tudo, não tem nenhum problema, tá? Se tiver do lado de cá, ou vai dar a igualdade também, quer dizer, isso aqui é igual a B mais C vezes A, né? Dos dois lados, não tem nenhum problema, porque vale a comutatividade.
E além disso, vale essa propriedade de domínio aqui, ó, que é se A vezes B é zero, é porque ou A é zero ou B é zero, né? Um dos dois é zero. Ou os dois é zero. Quer dizer, o fato de ambos iguais a zero significa que um deles é zero, certo? Muito bem, gente. Isso é, é o que nós determinamos, é o que nós utilizamos para determinar um corpo. Vejam que só surgiu de novo o fato de que o, a multiplicação tem inverso, né? Uma propriedadezinha nova, e isso deu uma outra estrutura, que é uma estrutura que é a estrutura que nós vamos trabalhar nesse curso, tá bom? Então, alguns exemplos de corpos, olha só. O conjunto dos números racionais, que são as frações, com soma e produto, é um corpo. Então, se vocês pegarem lá os racionais, que são as frações, determinarem a soma que vocês conhecem, soma de frações, multiplicação de frações que vocês conhecem, vocês terão um corpo. Além disso, olha só, esse aqui é infinito, né? O conjunto ZP, onde P é primo, né? Onde são primos, com a soma e o produto barra, aquela soma e produto que eu defini para vocês, é um corpo. Por exemplo, olha só aqui, ó. Z5, 5 é primo, portanto isso aqui é um corpo, ó. 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra e 4 barra. Isso aqui com a soma e o produto barra é um corpo. Vocês já viram os simétricos aditivos, né? Por exemplo, o simétrico do zero, lembrando que é o cara com quem eu somo que vai dar zero. No caso, o simétrico do zero é o próprio zero, o simétrico do 1 é o 4, o simétrico do 2 é o 3 e o do 3 é o 2, né? A gente já viu isso. Isso é simétrico. Agora, o resto tudo, gente, é tranquilo de fazer. A única coisa que tem nova, né, conforme a gente viu, é a multiplicação. Então, quem são os inversos? Quem são os inversos? Ora, inverso para os elementos não nulos. O zero, esse zero aqui, é o nulo, né? Você já sabe que ele é um nulo. Portanto, quem é o inverso do 1 barra? É alguém que eu multiplico por 1 barra e vai dar 1 barra, porque o 1 barra é a unidade, portanto, é o 1 barra. 1 barra vezes 1 barra dá 1 barra. Quem é o inverso de 2 barra? Lembrando que o inverso é um cara que eu multiplico esse cara e divido por 5 dá resto 1, né? Está na classe 1 barra. Então, quem é o inverso do 2 barra? Quem é que eu multiplico pelo 2 barra e vai dar alguém que quando eu divido por 5 dá resto 1? É o 3 barra, né? 2 barra vezes 3 barra dá 6 barra, que é igual a 1, ó. 2 barra vezes 3 barra é igual a 6 barra, que é igual a 1 barra. Deu 1. E 4 barra, porque o 3 barra é o 2. Então, 4 barra, quem é o inverso do 4 barra? Só pode ser o 4 barra, que é o único que sobrou. O inverso é o único, né, gente? Não pode ter inverso para dois caras, não faz sentido. Então, 4 barra é inverso dele mesmo. Será? 4 barra vezes 4 barra é igual a 4 vezes 4, 16 barra, que é 1 barra módulo 5, que é 15 mais 1, né? Tá certo? Então vejam que se P é primo, se esse cara é primo, esse conjunto é um corpo. Vale todas as propriedades. E é um corpo finito. Isso é interessante, né, gente? É um corpo finito, tem uma quantidade finita de elementos. Tá legal? Mas isso para vocês se divertirem. Eu vou deixar alguns exercícios na lista para vocês brincarem depois. Mas o que realmente nos chama, nos traz a esse curso é esse corpo aqui, ó. O conjunto dos números reais com a soma e o produto é corpo, que é o corpo dos números reais, tá? Então, esse é o conjunto que nos chama para esse curso. Então, é aqui que a gente vai trabalhar a partir de agora. Os complexos, os números da forma A mais BI, com as operações definidas lá, que vocês devem ter visto em algum momento da vida, também é corpo, mas vejam que eu não vou nem me aprofundar muito, vou me manter por aqui, porque a nossa ideia é pelo menos criar uma base de conhecimento dentro do corpo dos reais, e aí a partir daí vocês vão ter condições de entender outros corpos,
outros conceitos mais elaborados, tá bom? Então, estamos no ambiente que nós queremos trabalhar, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é constituído pelos números racionais, que são as frações, mais os irracionais, que são todos aqueles números que têm infinitas casas decimais, etc, etc. Na verdade, é um pouco redundante essa definição, porque é um pouco difícil você dizer quem são os elementos dos reais. A melhor forma para a gente identificar os reais é usando essa representação geométrica que nós temos aqui, ó. Então, existe uma relação biunívoca entre o conjunto dos números reais, que é aquele conjunto ali, o R, e os pontos de uma reta. Então, se você pega essa reta aqui, essa reta é chamada de reta real, porque cada ponto dessa reta é associado a um número real. De que forma é feita essa associação? Bom, na frente eu vou dar mais esclarecimentos sobre essa associação, mas é mais ou menos você deitar aqui, você bota o zero, a origem aqui, e deita os negativos desse lado e os positivos desse lado, né? Essa é a representação que a gente tem. Isso também não está tão claro, vai ficar claro aqui quando a gente continuar aqui, tá? Mas existe essa relação de biunívoca 1 a 1 dos números reais com os caras da reta real, tá certo? Isso é bom, porque a gente pode trabalhar o conjunto dos números reais, não necessariamente de forma abstrata aqui no conjunto, mas de forma geométrica aqui nessa reta, né? A gente pode trabalhar todos os números reais aqui na reta. Como é unidirecional, né, uma reta de uma dimensão, a gente consegue visualizar aqui algumas coisas que a gente faz nos reais, a gente consegue visualizar aqui. E na verdade a gente vai trabalhar mais do que isso, a gente vai conseguir aí representação de informações de R e de R2, ou seja, de duas dimensões no plano. Mais para frente a gente vê isso. Mas continuamos. Tá. O conjunto dos números reais, eu não vou entrar a fundo, novamente eu digo, a gente está só estruturando para chegar onde a gente quer, mas o conjunto dos números reais, ele possui uma ordem total dentro dele. Você tem essa ideia clara, vocês já usam isso, então não há necessidade de eu formalizar todo esse conceito, nós não temos tempo para todas essas ideias. Mas uma ordem total quer dizer o seguinte: tomando quaisquer dois elementos dentro desse conjunto, você tem as seguintes condições excludentes. Ou o primeiro é maior do que o segundo, ou seja, ou A é maior do que B, ou A é menor do que B, ou A igual a B. Quer dizer, uma dessas três coisas acontece. Isso aqui nos diz que esse conjunto tem uma ordem total, tá? Então, você poder dizer, comparar dois elementos do conjunto, quaisquer dois elementos do conjunto, ou seja, um é maior do que o outro é maior do que um, ou são iguais, isso nos dá a ordem total. E com essa ordem total, ou seja, já que dois caras sempre são comparáveis, você pode definir uma distância entre os dois caras. Isso é uma métrica. Então, uma métrica é uma medida, uma forma de você medir a distância entre dois caras. Então, o que é uma métrica aqui nos reais? A métrica dos reais é muito tranquila, porque é unidimensional, é muito simples. Então, a distância entre dois pontos A e B, nós vamos medir essa distância fazendo o módulo clássico que vocês conhecem, a gente vai falar dele depois, módulo de B menos A. Isso nos dá a distância entre A e B. Por exemplo, qual é a distância entre menos 3 e 7? Ora, a distância entre menos 3 e 7 é o módulo de 7 menos 3, que é 10. Quer dizer, na reta real, você tem o 0 aqui, você tem 1, 2, 3, o menos 3 aqui, e você tem o 10 aqui. Qual é a distância daqui até aqui? Ora, são esses três caras aqui, mais esses... Desculpa aqui, né, gente? 7 aqui. Mais esses 7 caras daqui, portanto, 3 daqui com 7 daqui, vai dar daqui até aqui 10, que é a distância de um até o outro. E é exatamente eu estou só formalizando aquilo que vocês têm na cabeça e já usam ao longo da vida, né? Essa é a nossa ideia. Então, essa é a nossa ideia. Vocês formalizarem o que já sabem para que vocês possam trabalhar com mais segurança com esses conhecimentos. Essa é a nossa ideia. Tá bom? Então, gente,
Se você tem essa métrica, ou seja, se você pode avaliar a distância entre dois elementos, você pode definir aqui nos reais uma topologia. Então, se você, tomando dois elementos quaisquer, você vai poder dizer, digamos assim, separar esses dois elementos, separá-los. Então, isso te possibilita fazer uma topologia, uma forma de você trabalhar esse conjunto com uma análise mais topológica. E como é que você pode fazer isso no caso dos reais? Bom, você poderia definir várias topologias aqui, né? Eu não vou entrar muito nessa questão do conceito, mas para nós, o que nos interessa é a topologia mais clássica que nós temos, que é a topologia dos intervalos. No caso, a topologia dos intervalos abertos. Essa é a topologia que realmente vai nos interessar. Então, o que é essa topologia dos intervalos abertos? Significa que você vai poder analisar os reais, se você quiser, analisar os reais a partir dos seus intervalos abertos. Você vai poder, por exemplo, cobrir toda essa reta real usando intervalos abertos, por exemplo, entre outros aspectos. Mas a nossa ideia aqui é entender que lá na frente, quando estivermos trabalhando com funções nesse conjunto, sobre o conjunto dos reais, você vai poder fazer determinadas coisas e ter uma visualização geométrica graças a essa topologia. Mas, partindo para o conceito mais elementar, o que é um intervalo aberto? Ora, o intervalo aberto, por exemplo, eu vou representar assim, gente, ó, intervalo aberto AB, dois parênteses, tá? Esse é o intervalo aberto. O intervalo aberto AB é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x é maior que A, leia daqui, ó, de dentro para fora, x é maior que A e menor que B. Ok? Então, o intervalo aberto AB é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior que A veja que tem um E aqui, ó, e x é menor que B. Tá bom? Isso é um intervalo aberto. Também temos outros intervalos abertos um pouquinho diferentes. Ó. Isso aqui é um intervalo aberto. Ó. Esse vermelho aqui. Ó. Notem, pessoal, que o intervalo aberto deixou um buraquinho aberto aqui ó, no extremo. Tá vendo? Um buraquinho aberto aqui, um buraquinho aberto aqui. E seguiremos fazendo isso. Então, o que é esse intervalo? É um intervalo de menos infinito até A. Vem lá do infinito até A. E esse intervalo, quem é? São os x pertencentes aos reais, tais que x é menor do que A. Então, x é menor do que A são todos esses caras que estão para lá. Além disso, nós poderíamos ter aqui, pessoal, um outro intervalo aberto, que é esse daqui, ó. Esse, digamos aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. A tem que ser aberta a bolinha para cá. Ó. Isso aqui também é um intervalo aberto. Que intervalo aberto é esse? É o conjunto que vai ser, vamos botar aqui o A, ó, aberto em A e mais infinito. Tá? Então, quem é esse conjunto aqui? É o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x é maior que A. Né? X maior que A são todos os caras que estão para cá. Tá certo? Isso também é um intervalo aberto. Note que está aberto aqui. Um outro tipo de intervalo, pessoal, que a gente vai trabalhar também, que seria interessante, é o intervalo fechado. Note que o intervalo fechado é um intervalo fechado. Né? Aqui, ó, intervalo fechado. O que é um intervalo fechado, gente? É uma bolinha fechada aqui no A e uma bolinha fechada aqui no B. E é esse cara aqui, ó. Isso é um intervalo fechado em A, fechado em B. Isso é um intervalo fechado. Quem são esses caras? Ora, isso aqui é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x é maior ou igual, usaremos esse igual aqui a ou e menor ou igual a B. Tá? Então, x é maior ou igual a e x é menor ou igual a B, tá, gente? Nesse caso, esse igual aqui é caracterizado por essa bolinha fechada aqui, tá certo? Bolinha aberta não tem igual, bolinha fechada tem o igual. Tudo bem, gente? Então, vocês poderiam ter um conjunto assim também, ó. Poderia ter um conjunto assim, ó. Vou fazer um exemplo só.
bolinha fechada aqui e para cá. Tá bom? Aqui um A. Então, esse conjunto aqui é fechado em A e aberto em mais infinito. Aberto aqui, ó. Isso não é um conjunto fechado, tá, gente? Não é um conjunto fechado, tá? Alguns livros dizem que ele é semi-fechado ou semi-aberto. Bom, enfim, para nós eu nunca vou usar isso aqui com vocês, mas está aí a informação, né? Nunca vou usar essa nomenclatura, né? Vou dizer que é um conjunto, tá aqui e pronto. Mas quem é esse conjunto aqui? Esse conjunto é o conjunto dos x pertencente aos reais, tais que x é maior ou igual a A. Notem que aparece o igual, que nós não tínhamos antes. Ó. X é maior que A, x é maior ou igual a A. Notem que eu leio a desigualdade, esse sinal é diferente desse, né, a abertura. Mas eu leio da variável para constante, né? X é maior ou igual a A. X é maior ou igual a A, tá? Dessa forma você tem menos chances de errar ou de se confundir com esses sinais, tá bom? Então, tá aí os nossos exemplos de intervalos. Já vimos aqui quais são as propriedades que nós devemos aceitar no conjunto dos reais, estão aqui. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a partir de agora, tudo que vocês fizerem ao longo da vida escolar, dentro do conjunto dos reais, tem que estar apoiado aqui nesse conjunto de propriedades, tá? Então, vocês deverão buscar explicação para as coisas que vocês estão fazendo nesse conjunto de propriedades. Pessoal, agora, fazer isso diretamente, sempre recorrer a essas propriedades, é algo extremamente cansativo e torna quase que impossível você fazer cálculo, né? Então, a gente precisa, na verdade, deduzir outras propriedades boas, que são chamadas de teoremas, proposições, resultados verdadeiros, que a gente vai usar, mas já sabendo que são verdadeiros porque foram deduzidos, foram demonstrados que estão apoiados nessas propriedades. Eu vou fazer aqui agora, para vocês, para ilustrar essa ideia, eu vou fazer um desses resultados, tá? Vou fazer um desses resultados e vou mais ou menos indicando quais são as propriedades que eu estou usando, para vocês entenderem como é que a gente faz lá na frente para deduzir resultados e usá-los, sem precisar estar recorrendo toda hora a essas propriedades, que são as propriedades que caracterizam o corpo, tá bom? Então, eu vou deixar também aqui já a relação de ordem, essas relações aqui de desigualdade, a representação das retas, os intervalos, tudo claro com vocês, imagino que todos tenham entendido, porque a partir de agora nós usamos isso naturalmente, tá? Então não teremos grandes problemas para usar essas coisas. Vejamos aqui, ó, um exemplo para vocês entenderem como que se faz para trabalhar, usar resultados lá na frente, sem precisar estar recorrendo toda hora às propriedades para demonstrar. Então, aqui, um resultado para a gente fazer. Exercício, tá? Um exercício para a gente fazer aqui, ó. Exercício. Mostre que para A e B pertencente aos reais vale. Tá aqui, gente, ó. A quadrado menos B quadrado igual a A menos B, A mais B. Ok? Então nós vamos mostrar ou demonstrar que essa igualdade é verdadeira nos reais. Como é que você faz isso, gente? Olha só, você pode partir desse lado, partir do lado esquerdo, chegar no lado direito, pode partir desse lado por igualdades, indicando a propriedade que está usando, parte daqui e chega aqui, ou parte desse lado e chega aqui. Eu acho, tanto faz, a gente pode fazer dos dois lados. Depois que você fizer um lado, é só você voltar pelo caminho que você está fazendo o outro lado. Então, tanto faz. Eu acho que, para efeitos didáticos, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo, vale a pena sair desse lado para chegar nesse lado, tá bom? Então, vamos lá, vamos demonstrar esse resultado. Nós trabalharemos, acho que na próxima aula, de repente, a gente já trabalha
muitos outros resultados, nas listas eu vou deixar alguns também, para que vocês possam ter mais segurança quando estiverem fazendo, usando matemática básica, tá? Então, vamos lá. Vamos partir desse lado por igualdades e vamos chegar nesse lado. Eu vou escrever em cima da igualdade qual é a propriedade que eu estou usando, tá bom? Então, vamos começar daqui, ó. Bom, pessoal, então, nós queremos mostrar que A menos B é igual ao produto de A menos B vezes A mais B. E nós faremos isso, estejam atentos, usando esse conjunto de propriedades que está aqui. Eu não posso usar nada que não esteja aqui. Como é um processo algébrico e é uma demonstração algébrica, eu só vou usar igualdades. Tipo, eu vou tirar uma coisa e colocar outra que é igual no lugar. É muito simples as ideias, só precisa muita atenção, muito cuidado e perseverança. Não pode desistir de entender a ideia, tá, gente? Não é difícil, na verdade, mas é preciso atenção aí, perseverança, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Como eu disse, eu vou começar, posso começar de qualquer lado, vou começar desse lado. Então vamos lá, eu tenho A menos B vezes A mais B igual. Ok? Eu vou ir fazendo um embaixo do outro, que aí a gente vai visualizando melhor, vai ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Pessoal, olha só. Então, esse cara aqui, ó, esse sujeito faz papel de um C. Vamos chamar de C. E aí você tem C vezes A mais B. Ou se você preferir, chama esse cara de A, B mais C. A, B mais C. Vai lá embaixo na propriedade que corresponde ao que está escrito ali, ó, é a propriedade distributiva, ó, A vezes B mais C. Eu posso trocar isso por algo que é igual. O que é igual? Pela nossa construção, igual é você fazer A vezes B mais A vezes C. Distribuir o sujeito que está fora em relação à soma que está dentro. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou aplicar a distributividade A menos B vezes A mais A menos B vezes B igual. Nota que está aberto aqui, gente, tá vendo? Eu estou aplicando a propriedade e vou deixando aberto, porque eu quero, na verdade, chegar aqui desse lado, nesse cara que está aqui, tá bom? Agora, veja, eu vou aplicar a distributiva duas vezes. Nota que, lá está de um lado, aqui está do outro, mas vale comutar, né? Eu poderia aplicar antes disso a propriedade comutativa, jogava esse cara para o lado de cá, jogava esse cara para o lado de cá, e aí depois fazia exatamente o que está lá. Mas eu acho que isso é talvez um pouco de exagero, mas vocês podem colocar. Vamos aplicar distributividade de novo. Tá? Distributividade vai ficar assim, ó, distribuindo aqui. Vai ficar A quadrado menos B vezes A, ó, B vezes A, mais A vezes B menos B quadrado. Igual menos B quadrado. Tá bom? Agora notem que aqui, pessoal, eu tenho um problema, que eu quero juntar esse cara com esse cara. Para não ficar esquisito, eu vou comutar esses dois sujeitos aqui, ó. Vou comutar esses dois sujeitos na adição. Então, comutatividade da adição, tá? Vou comutar aqui. Vai ficar assim, ó. A quadrado mais AB menos BA menos B quadrado igual. Agora, eu não posso juntar aqui, porque aqui é AB e aqui é BA, ó, tá vendo? Então, eu vou usar uma comutatividade do produto. Vai ficar assim, ó. A quadrado mais AB menos AB menos B quadrado. Agora, gente, eu vou usar aqui a associatividade, ó. Vamos associar. Vai ficar assim, ó. A quadrado mais AB menos AB menos B quadrado igual, e aqui a gente vai usar simétrico, tá? Simétrico. Vamos usar o simétrico para ficar assim, ó. A quadrado, esse cara com esse cara
simétrico vai dar o zero, né? Opa. Vai dar 0 menos b quadrado igual. E aqui, elemento neutro. Somar com neutro não altera, né, gente? Vocês sabem bem disso. Então fica a quadrado, sumei com zero, menos b quadrado igual. Então, partindo do fato que você tenha a menos b vezes a mais b, por propriedades, você chega que a quadrado, isso aqui é igual a quadrado menos b quadrado. Tá bom? Com isso, gente, estou mostrando o seguinte: quando você tiver desenvolvendo qualquer raciocínio e aparecer uma coisa do tipo a quadrado menos b quadrado, você não precisa recorrer a essas propriedades para desenrolar isso que está aqui. Você pode simplesmente escrever isso que está aqui, certo? Trocar esse a quadrado menos b quadrado por a menos b, a mais b. Por exemplo, de novo, outro exemplozinho rápido aqui, tá? Para a gente terminar essa aula. Olhem só. Vamos supor que eu peça para vocês resolverem isso que está aqui, ó. Resolva x quadrado menos 4 igual a 0. Resolva isso. Você não precisa mais se esforçar tanto e buscar caminhos, etc. Você já pode usar essa propriedade que está aqui. Escreve x quadrado menos 2 quadrado igual a 0. Isso dá x menos 2, x mais 2 igual a 0. Aqui você tem essa propriedade de domínio, que está aqui, ó. Isso vai te dar x igual a 2, x igual a 2, ou x igual a menos 2. De acordo? Quer dizer, não precisamos mais nos esforçar tanto para resolver isso aqui, porque nós já fizemos um caso geral, gente. Isso é caso geral, isso é caso particular. Eu posso trocar qualquer coisa que se enquadre nisso aqui e aplicar esse conceito para resolver. Já não preciso mais dessas propriedades todas para resolver uma equação, por exemplo, como essa, entenderam? E assim a gente vai seguir fazendo, tá bom? Ok. Na próxima aula a gente vai entrar agora realmente já mais forte nos conceitos do cálculo, e essa parte da álgebra já começa a ficar um pouco mais para trás, quer dizer, já vamos utilizar isso no nosso cotidiano sem nos preocupar tanto, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima aula.